Bem-vindos a mais um Sala de Entrevistas aqui pela Web TV Alternativa 2025. Eu sou a Alice Rocha e hoje a nossa convidada mais que especial, a Ariane. Ariane, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Alice. É um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Seja bem-vinda. E, gente, hoje a gente vai bater esse papo maravilhoso aqui com a Ariane. A Ariane, se vocês ainda não sabem, ela vai contar melhor do que eu, mas ela é psicóloga de mães. Então, se você é mamãe, já senta aí, porque eu sei que você vai adorar. Ariane, me conta um pouco como que começou essa trajetória, de onde surgiu a ideia de escolher a profissão de psicóloga, como que foi todo esse processo? Então tá, vamos do início. Vamos, eu gosto assim. Eu comecei desde daquela época ali do ginásio, que a gente fica pensando que profissão que quer ou que não quer, psicologia era uma opção minha. Uhum. Então era sempre assim, quero ser arquiteta ou psicóloga, quero ser engenheira ou psicóloga. E ia alterando à medida que eu ia crescendo, mas a psicóloga estava sempre ali. Aí isso foi até o último momento mesmo, porque eu passei pelo FIES tanto em psicologia como em direito. E aí fiquei dividida, né? Porque uma eu tinha passado aqui na cidade do lado, Bar, e a outra eu tinha passado em Juiz de Fora. Nossa! E aí eu teria um prazo limite ali parecido para entregar a documentação em uma ou outra. E eu fiquei pesquisando sobre direito e sobre psicologia, assim, uns 2 dias direto. No último minuto do segundo tempo eu falei, eu acho que eu gosto mais de acolher as pessoas, acho que a audiência não é pra mim, mas ainda tinha aquela questão de, mas direito dá mais dinheiro, direito é uma das profissões ali considerada as profissões. E principalmente na época que a gente saiu do ginásio, era assim. Com certeza. A profissão. Então, assim, muita gente falava, psicologia, você não vai ter dinheiro. Direito, você vai ser bem sucedida. E aí ficava aquela sementinha de, mas eu queria ser bem sucedida. Mas, por outro lado, eu me identificava muito mais com a carga de disciplina da psicologia. Sim. Aquelas matérias ali me despertavam carinho quando eu via, né? Então, no último minuto mesmo, que foi no último dia de entregar a documentação, que eu fui e me matriculei em psicologia. Então, foi de lá pra cá que foi crescendo o desejo de trabalhar na área, mas assim, quando eu entrei, era muito de, será que eu tô fazendo a escolha certa? Mas que bom que eu fiz. Eu imagino que você deve ter se cobrado muito, porque você vê que é algo que veio da sua infância, basicamente, e mesmo assim teve aquela coisinha de, vai ou não vai. Eu falo muito por mim mesma, quando eu entrei na faculdade, foi muito mais ou menos por aí também. Eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre estava ligada a esporte, então assim, todo mundo já tinha claro na cabeça que eu ia seguir ele por educação física, alguma coisa nesse sentido. E aí foi a mesma história, naquela época o direito era assim, o auge, aí começaram na minha cabeça, se você fizer educação física, você não vai ter dinheiro, você não vai ser bem sucedida, você tem que fazer outra faculdade, que sei lá mesmo o que, aqui estamos. Eu fiz direito e não uso pra nada. Só às vezes, quando precisa, aí você lembra que é advogado, sabe quando tem alguém ali fazendo uma graça, eu sou advogada, tá? Mas mentira, gente, eu nem existo. Mas foi muito por aí também, dessa cobrança de, se você não fizer tal coisa, você não vai ser bem sucedida. Sim. E aí eu acabei optando e tanto que, é igual eu falo, faz o que você gosta. Por quê? Você vê, você fez, você atua na área. Eu não consegui. Eu fiquei na área 2 anos da advocacia e abandonei o barco. Falei, não dá, não gosto, não tem jeito. Mas assim, você se formou e tudo, e de onde veio a ideia? Porque hoje você é psicóloga para mães. Sim. E de onde surgiu essa ideia toda? Então, aí vou pegar o gancho do que você falou, que assim, quando a gente está ali para escolher a profissão, a gente sempre pensa que aquela profissão é o que a gente precisa fazer pro resto da vida. Sim. Então aí a gente, e se eu não for bem sucedida? Como se você não pudesse mudar, né? Exatamente. Como se você não pudesse fazer outra coisa. E aí, por esse lado, a psicologia entrou e eu me apaixonei, gostei, mas eu tive uma maternidade no final do meu curso. Então, eu me descobri gestante e aí psicologia parou de fazer sentido pra mim. Eu falei, eu não quero mais mexer com psicologia, eu não quero mais trabalhar nessa área. E assim, eu tava no 7º período. Eu falei quase assim, formando. Sim, falei, não acho que não é pra mim. E aí eu fui mãe na época da pandemia. Eu descobri a gestação em dezembro. E aí quando chegou assim, fevereiro, março, a gente já tava, de pandemia. E foi um período que todo mundo se questionou muita coisa. E eu me questionei isso e juntou com os hormônios da maternidade, da gestação, que muitas mães, se você é mãe e está assistindo, talvez você se conecte com isso. Depois da maternidade, a gente passa a enxergar muitas coisas diferentes. Sim.
E nesse enxergar diferente, eu falei, olha, eu acho que psicologia não é bem isso que eu queria. E no meio disso tudo, eu passei por uma gestação difícil, emocionalmente e psicologicamente. Eu não queria ser mãe naquele momento. Eu queria ser mãe futuramente. Mas foi uma gestação não planejada. Na verdade, eu estava indo para um intercâmbio. Eu tinha já tudo planejado. Eu estava indo para o Chile. Eu ia em julho. Julho, agosto eu iria. E aí, julho e agosto, meu filho nasceu dia 31 de agosto. Mas foi um período muito diferente na minha vida, que foi, pensa só, né? Várias pequenas coisas. Pandemia, que era uma grande coisa, e as pequenas coisas, sim, e as pequenas coisas da minha vida pessoal. Então eu passei por um período muito difícil de não conseguir sair, a minha mãe muito protetora, né? E aí não sai de casa por causa do vírus, e os médicos também não sabiam se podia, se não podia. Então eu fiquei muito presa dentro de casa. Então pensa uma pessoa que estava sempre saindo, eu saía muito, fazia estágio, eu estava planejando um intercâmbio, estava com vontade de explorar o mundo. Você tinha uma vida totalmente ativa. Totalmente ativa. E aí tudo mudou de uma vez só e foi muito difícil. E aí quando eu percebi que eu estava adoecida, né, eu comecei a buscar ajuda. E eu não encontrava nem na internet, quando a gente dá o Google ali, eu não encontrava coisas muito semelhantes do que eu estava passando. E também não encontrava profissionais aqui ao meu redor que estavam dispostos a me atender, que conseguiam entender aquilo que eu estava passando. Por quê? Porque a maternidade, ela tem muito senso comum. Então, por exemplo, não tá assim porque tá grávida. A grávida não é doença. Exatamente. Isso é aquilo. Infelizmente, a gente que é profissional, a gente não tá isento disso. A gente acredita no senso comum. E às vezes a gente não tem uma formação especializada para olhar para uma demanda muito específica. Sim. E aí eu pensei, se eu conseguir, aí agora, se eu sair dessa, então é isso que eu quero. Se eu cuidar de mim, é isso que eu quero. Pensei, poxa, legal. Porque no meio de procurar tudo isso, como eu era uma estudante de psicologia formando, todo o meu histórico, pegadas digitais, eram ali de psicóloga. Então começou a aparecer para mim anúncios da minha especialização que eu fiz. E aí eu comecei a ir assistindo aqueles conteúdos e ao longo disso, junto disso, né, fui fazendo a minha terapia pessoal, né, então cuidei de mim, voltei a fazer exercício, voltei a respirar. Nisso meu filho já tinha nascido, tá? Passou esse período, um tempo. E aí eu consegui, melhorei, especializei e aí decidi que era isso. Então, assim, a perinatalidade, ela surgiu de uma demanda muito pessoal minha, sabe? Porque eu acredito muito nisso, que pra gente conseguir acolher, pra gente conseguir olhar pro outro, o teórico é muito importante, a gente precisa se especializar, mas ter uma história de vida ali que conecta ajuda muito, porque quando chega uma paciente para mim que ela não está aceitando a gestação, eu sei o que é isso. Quando chega uma paciente deprimida, eu sei o que é isso. E não é só teórico. Se fosse só teórico, tudo bem também, mas percebe que ter essa bagagem aguça o nosso olhar, faz as coisas ficarem... exatamente pela mesma coisa que ela está passando. Não exatamente, porque é claro, cada um vai ter seus recortes, né? É claro que eu não uso a minha história para atender uma pessoa. Eu olho com o olhar da psicóloga, mas a minha bagagem também ajuda muito nisso. E eu acho muito bonito, inclusive, você ter usado essa sua história, essa sua dor que você teve para hoje ajudar outras mulheres. Né? Algo que, assim, é difícil a gente ver. E eu imagino o susto, eu falo porque eu não sou mãe, mas eu imagino o susto porque eu até hoje, com quase 30 anos nas escola, você tem medo de ser mãe. E assim, eu falo pela questão mesmo de como a gente vê que são as coisas hoje e de talvez não estar planejando, que foi o seu caso, e ainda juntou com tudo, com pandemia, com a vida que você tinha, os planos que você tinha, e do nada uma gravidez. Eu imagino que muita mulher deve passar por isso, você atende, você sabe. Muita mulher deve chegar lá passando por um período assim. Eu falo que eu tenho conhecidas que já teve ali depressão pós-parto, que até durante a gravidez mesmo sofreu com alguma coisa. E é muito louco a gente ver isso, porque realmente é aquilo que você falou. Hoje, convivendo com as minhas amigas, com primas, com todo mundo que tem filho ou que está grávida, realmente todo mundo vira e fala: ai, a fulana tá sem frescura, só porque tá grávida. Nossa, a fulana virou uma grávida tão fresca, nossa, a fulana é isso, nossa. E eu imagino como que deve ficar a cabeça de uma mulher assim. Deve ser. É sempre importante a gente, quando você trouxe da depressão perinatal, a depressão pós-parto, é muito legal a gente trazer isso,
Porque a gente fala muito da depressão pós-parto como se ela só surgisse no pós-parto. Mas hoje a gente já tem indicativos, a gente já tem estudos que mostram que existe a depressão perinatal. Então ela surge na gestação, mas por ter esse senso comum do tipo, fulana tá grávida, ela tá triste por causa dos hormônios. O estrogênio, hormônios. E sim, pode ser sim, devido também ao hormonal. Mas também pode não ser isso. Pode ser um indicativo já de uma depressão, que aí às vezes ela vai se intensificar no puerpério, que é o pós-parto, porque é quando tem a queda hormonal e nessa queda, né, a depressão é multifatorial, mas nessa queda aumenta a incidência, as chances dessa mulher ter ali a depressão, se encontrar nesse quadro. Então, claro, ela vai ter a genética ali, ela vai ter o meio que vai influenciar, mas a depressão pós-parto, em muitos casos, ela surge como depressão perinatal, só que ela não é diagnosticada. Porque você vê, eu particularmente, eu nunca vi, pelo menos assim no meu convívio ali, nunca vi ninguém tratando ela durante a gestação. Nunca vi ninguém comentando a respeito. É sempre a depressão pós-parto. Então, muito provavelmente já estava ali e passou batido. Ninguém deu confiança, ninguém ligou, nem nada. E é muita loucura essa questão da depressão pós-parto. Eu falo porque eu sei que você já deve ter visto de tudo. Mas, assim, pra mim, o que mais me choca, eu já tive pessoas próximas ali que eu já vi que, assim, ficou numa situação irreconhecível. É até um pecado eu falar isso aqui, mas não por maldade, mas a pessoa parecia um bicho mesmo. Ela não deixava ninguém chegar perto, ela só se trancava, ela não queria o próprio filho, ela rejeitava. É surreal, parece que a pessoa tá fora de si. Eu acho muito importante você ter trago isso, porque no senso comum, no olhar da gente, vendo uma mãe rejeitar o filho, caramba, essa mulher não é um monstro. É um monstro, é a pior pessoa do mundo, sendo que na verdade, muitas vezes essa mãe rejeita e ela se sente culpada por estar rejeitando, isso vira um grande ciclo. Por quê? Essa rejeição, quando ela está atrelada ali a um transtorno, por exemplo, atrelada à depressão ali, essa mulher ela está doente. Não é que ela está fazendo porque isso é uma característica dela enquanto pessoa. A mesma forma se ela tivesse com o braço quebrado e não conseguisse pegar o bebê no colo para amamentar. Entende? É uma limitação. Então, essa mulher ela não está rejeitando esse bebê porque ela é um monstro. A gente precisa entender que existe acometimentos em saúde mental. Existem questões da nossa saúde mental que paralisa, que faz a gente, né, se transformar em outra pessoa, temporariamente que seja. E tem um grande tabu, Alice, no tratamento da depressão, da ansiedade, de outros transtornos também, de humor, de personalidade, durante a gestação. Porque a gente acredita muito que a medicação pode atrapalhar o bebê. A medicação vai atrapalhar essa mulher e a gestação. Mas hoje já tem estudos que mostram pra gente que a depressão não tratada, ela pode acarretar muitos riscos. Então, uma mulher com ansiedade, uma mulher com depressão, que não consegue tratar isso, que não consegue ser acolhida, aumenta o risco até de prematuridade. Então a gente aumenta também hormônios como cortisol na corrente sanguínea dessa mulher e que vai passar a interferir na vida intrauterina do bebê. Então hoje já existe medicação segura para o tratamento de ansiedade, para o tratamento de depressão, que pode sim ser utilizado durante a gestação. Por isso que é muito importante estar sempre em acompanhamento com o psicólogo, mas não esquecer do psiquiatra. Então, às vezes, a mãe chega pra mim, eu tô rejeitando o bebê, eu tô, né, com as demandas ali, e aí eu vou avaliar esse caso, se é um caso para uso de medicação. Se for um caso, eu faço a indicação na hora que busco um psiquiatra, para que seja acertada as doses. Outra coisa é os transtornos de humor. Por exemplo, um muito conhecido, né, é a TAB, que é a bipolaridade. E aí a gente tem a bipolaridade como uma doença em saúde mental que ela precisa ser tratada. E ela não pode ser interrompida a medicação. E algumas medicações de transtorno do humor não podem ser usadas na gestação. Então, muitas mulheres que têm aí, tá passando por bipolaridade, por exemplo, borderline, essas mulheres, elas acabam ali. Borderline, um adendo. Borderline não é sempre que vai usar medicação, tá? Mas casos que usa medicação, algumas não podem ser utilizadas durante a gestação.
Essa mulher engravida, ela vai lá e rompe a medicação. Ela para de vez com a medicação. Isso pode gerar várias coisas, porque pode abrir um surto, pode abrir um quadro depressivo. Então, nunca interrompa. Descobriu a gestação, procura o psiquiatra. Mas a indicação é que se você está planejando engravidar, tem algum transtorno de humor, algum transtorno de personalidade, alguma coisa que você toma uma medicação, faça esse planejamento gestacional também com o seu psiquiatra. Entendi. Procure se informar antes. Santos Bike, esporte é vida e viver pedalando prolonga a vida. Santos Bike, para você que é ou não do Grupo do Pedal. Aproveite muitas novidades e ofertas especiais em 2025. Santos Bike, ali na Rua Raul Soares, em Tocantins. Radical Calçados e Esportes, tudo para você esportista amador ou profissional. E na linha de calçados e esportes, ninguém bate o nosso preço Radical. Casa do Celular, tudo o que você precisa em celulares e acessórios. Casa do Celular, manutenção em celulares, tablets e notebooks. Casa do Celular também ali na Rua Raul Soares, em Tocantins. Supermercado Oliveira e Filhos, trabalhamos com nossa família para servir a sua. Por isso, temos o melhor atendimento e as melhores ofertas com o menor preço. Oriane, Oriane, essa questão que você falou da bipolaridade, borderline e tudo mais, aí curiosidade pessoal, isso tem cura? Ou tem tratamento ao longo da vida? Tem tratamento, porque quando a gente fala de, por exemplo, um transtorno de personalidade, personalidade é o quê? É parte da pessoa, né? Agora, no transtorno, tipo a bipolaridade, hoje a gente já está falando sobre ser um espectro. Então, tem várias nuances ali da bipolaridade. Então, a bipolaridade, ela não é uma coisa só. Tem a bipolaridade tipo 1, tem a bipolaridade tipo 2, e cada pessoa vai apresentar uma forma desse transtorno. Então, é diferente para cada um, mas a gente precisa de tratamento. Então, é um tratamento que a gente fala, começou a medicação no transtorno de humor, tá? No de personalidade nem sempre vai ter a medicação, a gente fala muito da terapia. Mas no transtorno de humor, a gente fala de uma medicação contínua. Então, teve abertura de quadro, isso é avaliado como está acontecendo e entra com a medicação. E essa medicação, ela tem várias, algumas são padrão ouro, a mais conhecida aí é lítio, né? E a pessoa está ali tomando essa medicação e fazendo a terapia junto. Ela tem melhora, ela às vezes pode imaginar que não tem mais a bipolaridade, mas se ela rompe a medicação, ela pode abrir quadro, ela pode entrar em surto. E a bipolaridade é muito importante a gente falar, que ela altera a estrutura cerebral. Então, se você está ali, então vamos falar que é a bipolaridade, né? Sim. Vamos supor que todo mundo ali que não tem um transtorno de humor, essa caneta aqui, ela é a nossa régua do humor. Então a gente dá pequenas oscilações, né, ao longo do dia, ao longo da vida, nada muito alto, nada muito baixo. Então quando a gente fala de baixo, depressão, polo depressivo. Quando a gente fala de alto, a gente fala de hipomania e de mania. Ou seja, episódios, vai ver que a pessoa achou que era o presidente da república, que era Jesus Cristo. Sim. Essa pessoa talvez está ali na mania, na hipomania. Episódios que a pessoa não está saindo da cama, como você disse, ela não está mais, ela está ali rejeitando o filho, ela não toma banho, ela virou um bicho, como você falou. Talvez essa pessoa está ali, né, na depressão. Então, a bipolaridade, você oscila esses polos. E quando você liga e desliga isso altera a sua estrutura cerebral. Então, quando a gente está falando de bipolaridade, a gente tem até um risco aumentado para demência. É muito recente, né? Então, a gente tem várias comorbidades que pode estar associada à bipolaridade. Então, é um quadro sério, que tem tratamento, que a pessoa pode ter vida normal, que a pessoa pode, talvez depois que começou a medicação, nunca abrir um quadro, ter ele muito sutil, imperceptível, mas a gente não pode de jeito nenhum interromper a medicação. Isso tem que estar sempre sendo acompanhado de perto por um psiquiatra, em terapia também, por um psicólogo que saiba sobre o transtorno, né? Porque também, quando a gente fala de transtorno, a gente se depara com muito estigma, a gente se depara às vezes com preconceito, às vezes a gente se depara também com falta de preparo. Então é sempre estar ali buscando bons profissionais. Gente, não sabia dessa. Eu achava que era algo assim, tratou,
pronto, vida que segue, acabou o tratamento, como se fosse algo mais leve, assim, digamos, e realmente não é. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, a questão de preconceito. Hoje, você já passou por alguma situação de, tipo assim, ter mães que ficou com vergonha, talvez, de procurar ajuda, alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Sim, com certeza. Eu acho que deve ter muito essa questão dessa dificuldade, talvez até da gente mesmo de aceitar, ou de vergonha, de julgamento, o que as pessoas vão pensar, que, nossa, eu tô rejeitando meu filho, deve ter muito isso. E aí eu vou trazer a minha experiência, então, para ilustrar, tá? Porque eu, como estudante de psicologia, que já estava ali atendendo, né, com supervisão, claro, estava ali na clínica escola e sabia a importância da terapia, sabia a importância do meu trabalho, que é a psicologia. E quando eu comecei a ver que não estava dando certo a minha gestação no sentido emocional, que eu não estava bem, eu tive uma grande resistência de buscar ajuda. Então não foi só os profissionais que eu não estava achando. Antes de eu procurar também, eu tive aquela resistência de ir, porque aí a minha cabeça era mais ou menos assim: nossa, uma psicóloga procurando outra psicóloga. E assim, na teoria, meus professores eram ótimos, tá, gente? Eles ensinavam a gente a buscar terapia, sim. Eu faço terapia até hoje, faço supervisão e tudo mais. Mas naquele momento que eu já estava adoecida e fragilizada, tudo parecia como se fosse uma constatação de que eu não estava bem. Então, assim, eu buscar ajuda, eu tô mostrando que eu tô mal. Nossa, eu não posso mostrar que eu tô mal. Sabe? Tipo assim, eu tenho que estar bem. Eu queria ser mãe, eu não queria agora, mas eu queria ser mãe. Como assim agora eu não quero, né? E aí isso foi muito difícil, mas eu consegui, busquei, mas assim, percebe? Eu, uma pessoa que estava dentro da área e tive dificuldade. Agora imagina uma mãe comum, digamos assim, que não é psicóloga e já tem todo aquele julgamento em volta dela, porque como a gente falou lá no começo, é sempre aquela coisa, a fulana tá fresca, a fulana tá assim porque tá grávida. Sim. E ainda tem que lidar com isso. Eu imagino que deve ser uma pressão absurda. Sim, e assim, o que a gente vai vendo ao longo da nossa vida, acaba que a gente vai tomando muito como os nossos padrões de comportamento, vai tomando como verdade. E ao meu redor, quando eu vi uma pessoa fazendo terapia, nunca era uma pessoa que estava fazendo terapia por uma questão pontual e que ficava bem, teve a alta. Eu vi na minha infância casos muito graves, assim, né? Então, na minha cabeça, eu pensava, não, mesmo que na teoria eu já sabia que eu precisava, entende? Eu pensava, poxa, mas se eu for buscar ajuda, será que eu tô tão mal? Não, acho que eu não tô tão mal, acho que eu consigo lidar sozinha. E tudo bem a gente tentar lidar sozinha, tá? Eu tentei um tempo, não deu certo, eu busquei ajuda. Então, é importante a gente saber quando buscar ajuda e saber que isso é um ato de coragem, isso não é um ato de fraqueza. Às vezes a gente pensa, se eu for buscar ajuda, o que vão pensar de mim? Poxa, eu não quero mostrar que eu tô mal. Sendo que nesse momento é saber que o profissional ele vai te acolher. Ele vai saber te ouvir, ele não vai contar pra ninguém, tá? O psicólogo tem sigilo ético e ele não vai contar a sessão pra ninguém. E nisso, você pode ir, se abrir, melhorar e ter a chance de fazer diferente. Enquanto você tá ali escondendo e tentando resolver sozinha, você esquece que a mente que criou o problema não resolve o problema. Não resolve. Então, buscar ajuda, estender a mão ali para um profissional que você confia, pode te ajudar muito a sair mais rápido. Então, não é terapia, não é todo mundo que vai fazer terapia a vida toda. Não é todo mundo que vai fazer terapia algum dia na vida. Mas se você notou que tem alguma questão que você quer trabalhar ou que você está batendo na tecla sempre e não resolve, talvez seja a hora de dar uma avaliada nisso aí. E isso me lembra até um caso pessoal meu mesmo, que realmente, você vê como que a gente tem essa resistência. Eu, há alguns anos atrás, eu passei por uma fase de muito estresse, muito caos na minha cabeça, muita coisa ao mesmo tempo. E assim, mesmo não sendo mãe, foi uma época que eu via que eu não estava bem. E aí começou minha mãe ali, como quem não quer nada, por que você não marca uma terapia, marca com psicólogo, escolhe uma que você gosta, vai lá, tenta. Eu virava pra minha mãe e falava assim, eu não tô louca, eu vou no psicólogo pra quê? Gente, por que alguém que é louco tem que ir no psicólogo? Não precisa. E eu ficava assim, eu falava, mas não vou não, isso aí é coisa de gente doida. Eu não tô doida, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de terapia. Até que a minha mãe, tipo assim, as pessoas ao meu redor começaram a perceber que realmente eu não tava bem, minha mãe foi lá e marcou por conta dela, falou, tá marcado. E aí você foi, como é que foi a experiência? Maravilhoso. Que ótimo. É maravilhoso, é assim, você sai de lá como se você tivesse tirado 50 quilos das costas, é muito bom. E é como você falou, eu tive alta ali em alguns meses e pronto, e foi isso, e vida que seguiu, problema resolvido e foi muito mais fácil.
Porque é o que você falou, talvez a gente cria problemas na nossa cabeça que assim, só tá na nossa cabeça, o problema não existe. Pra ter noção, não tem problema nenhum em falar isso aqui, eu já comentei isso até no Instagram. O meu problema é o quê? Eu sou uma pessoa que me cobro demais, demais, o tempo inteiro eu tenho que dar o meu melhor pra tudo, se não sai como eu gostaria, eu acho que a culpa foi minha, talvez a culpa foi de coisas que eu não poderia controlar, mas eu colocava a culpa em mim. E aquilo foi pesando na minha cabeça, pesando. Eu cheguei num ponto que você olhava pra mim, eu tava dando coice até na sombra, de tão insuportável que eu tava, nem eu me suportava mais. E assim, aquilo tava acabando com a minha saúde, com o meu psicológico, a ponto das pessoas em volta começarem a perceber. E eu não queria ajuda, porque eu falei que psicóloga era coisa de gente doida. E pra você ver, né, Alice, se tava insuportável para as pessoas viverem ao seu redor, imagina o quanto de sofrimento você não tava. O quão insuportável para você já não estava. Sim. Porque é muito isso a verdade quando falam assim, a gente dá o que tem. Porque, de fato, a forma com que a gente pensa, ela vai impactar no que a gente sente e vai impactar em como a gente age. Então, se eu tô com a mente com um turbilhão de coisa, problema e ansiosa e cortisol lá em cima e raiva, o que eu vou dar? O que eu vou conseguir entregar? Né? Eu vou entregar isso. Então, é até bom a gente falar. A psicoterapia, o acompanhamento psicológico, ele não é só para quando a gente tá louca. Né? Na minha cabeça era, o que é estar louca, né? Assim, a gente tem muito isso no popular. Eu tá louca. Se você tá com uma alta ansiedade, se você tá com um alto nível de estresse, será que talvez então a gente não tá meio louca, tudo bem, tá aí, vai resolver, né? E assim, a loucura, ela tem esse estigma, essa palavra é usada de uma forma ali pejorativa, mas é muito legal você ter trago esse relato, porque de fato isso também ilustra aquilo que eu disse, mesmo eu tendo conhecimento, eu tinha essa trava, porque apesar da gente estar ali se especializando, estudando, a gente tem que estar sempre de olho, porque tudo que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida vai se tornando verdade. Às vezes a gente tem como verdade verdades que não são nossas, verdades que a vida toda foram nos falando e aí a gente vai assumindo que é isso e a gente nem questiona fazer diferente. Exatamente, eu tive muito forte essa fase, assim, pra mim foi uma fase muito complicada, que é o que você falou, minha cabeça estava a mil, tudo que eu fazia, porque foi aquela fase de que eu estava saindo da faculdade, eu trabalhava num lugar que eu não ganhava tanto e eu ficava com aquilo na minha cabeça, eu tenho que fazer algo a mais, eu tenho que sair disso aqui, eu tenho que procurar o que fazer, mas eu também não sabia o que fazer, porque eu não queria advogar, passar em concurso, que é o que eu cresci escutando que eu tinha que fazer. Eu já tinha tentado várias vezes e não tinha conseguido, e era sempre assim, por milésimos eu não consegui, então aquilo começou a cobrança. Na minha cabeça, tudo que estava dando errado era culpa minha. E aí foi onde a minha psicóloga tratou muito isso. Ela tá dizendo, tem coisas que você não pode controlar e tá tudo bem, não tem que dar conta de tudo. Então assim, realmente foi uma fase muito complicada. E que a melhor coisa que eu pude fazer foi buscar ajuda, porque é um alívio muito grande. Você começa a olhar as coisas de uma forma diferente, porque é o que você falou. Talvez a gente cresça escutando tanta coisa que você acredita que só existe aquilo ali, que aquilo ali é a única verdade, que é só aquilo e pronto. E nem sempre é dessa forma. E eu queria aproveitar que você falou dessa autocobrança e trazer para o lado da maternidade, trazer para esse cenário perinatal, porque assim, é isso que você falou, Alice. A gente precisa aceitar que tem muitas coisas que não estão no nosso controle. Na verdade, são poucas que estão. E a gente se ilude achando que consegue dar a cara a tapa e ir lá e resolver tudo e fazer tudo, e a gente se frustra. E aí, na hora que a gente se frustra, de vez a gente pensar assim, poxa, isso não deu certo mesmo, eu tentei várias vezes, agora eu vou olhar para outro lado, tudo bem, não foi dessa vez, a gente sempre olha para assim, caramba, o que eu fiz de errado? Exatamente. Nossa, caramba, fulano deu certo, comigo deu errado, eu que não presto. O problema está em mim. E aí a gente, né, é aquilo, o culpado é sempre quem está mais perto. E quem está perto da gente 24 horas é a gente mesma. Então, eu sempre trabalho muito isso com as minhas pacientes, desde ali processo de tentativa, quando a mulher está ali tentando engravidar, sobre ter mais autocompaixão e aceitação. E quando eu falo aceitação, muita gente remete ali ao aceitar tudo de qualquer jeito, mas não é nesse sentido. É a aceitação de entender que aquilo ali naquele momento não deu certo e que eu não sou culpada disso e que eu posso fazer diferente. Eu posso abrir um leque de outras coisas para eu tentar. Sim. Entende?
Bar 20V, ao lado do Mercado Oliveira, na Praça do Rosário, em Tocantins. Almoço de segunda a sexta e no sábado, aquela costela com angu. Exacol, 30 anos, contabilidade, seguros e imóveis. A confiança de anos com profissionais mais do que competentes. Exacol, em frente à Prefeitura de Tocantins. Drogaria Cândido, perfumaria e medicamentos em geral. Chamou, a gente entrega. 99900-2306, em frente à Prefeitura de Tocantins. Açougue Esperança, o açougue do Giovanni. Confiança em primeiro lugar. Boi, porco, frango e tudo que você precisa para o seu almoço ou churrasco do ano todo. E Ariane, falando nessa questão de cobrança, eu imagino a cobrança das mães, porque como eu falei, eu não sou mãe, mas você vê que eu já tenho esse problema com cobrança. Até hoje eu me policio muito por causa dessa questão da autocobrança, mas eu imagino como deve ser a cabeça de uma mãe. Porque você tem que dar conta da casa, do trabalho, do marido, dos filhos, e aí você deve ficar o tempo inteiro assim, nossa, mas o meu filho merece melhor, eu tenho que dar o meu melhor por causa dele. Deve ser uma cobrança absurda. Sim, e aí quando você fala disso da autocobrança, que você ainda não é mãe, até vou te deixar aqui essa recomendação. Que a preparação para a gente gestar, ela é muito além do que tomar ácido fólico, porque muitas mulheres ali acham que eu vou me preparar para gestar, eu vou tomar ácido fólico e tá tudo certo. O psicológico que se dane. Então a gente pode fazer essa preparação dessa forma, a gente entender quais são as nossas vulnerabilidades, aquilo que a gente já tem dificuldade, e ir fazendo um trabalho, ir fazendo ali dentro de terapia, de uma forma que você reduz isso, que você consiga lidar com isso melhor. Sim. A autocobrança no seu caso, né, pegando como exemplo que você trouxe... Já me coloquei para Cristo. Essa autocobrança, ela já existe antes. Então, por que, Alice, você vai esperar, por exemplo, a gestação para começar a olhar para isso? Não, seria legal você olhar antes, que você chega já na gestação de uma forma mais tranquila. Claro, isso é um padrão de comportamento seu. A gente não muda da noite para o dia, mas é possível de mudar. E essas mulheres que geralmente têm essa cobrança muito grande na maternidade, elas apresentam em outras áreas. Sim. Então, só que elas não tiveram oportunidade, conhecimento de buscar isso antes de melhorar. Mas isso é possível. Então, para todo mundo que tem isso de eu tenho que dar conta do filho, eu tenho que dar conta do marido, eu tenho que dar conta do trabalho, é como se fosse um monte de prato. Vamos pegar vários pratos de louça e começar a equilibrar. A gente não quer que eles caiam e a gente está ali segurando. Algumas pessoas vão conseguir equilibrar 20 pratos, outras vão conseguir equilibrar 5, outras vão conseguir equilibrar 2. E quando a gente olha para fora, poxa, fulana está equilibrando 20 pratos, olha como é que ela dá conta de tudo. Sim. Aí a gente começa a se culpar e aí a gente se cobra mais e entra no ciclo da culpa. Mas se eu olho pra dentro e penso assim, ontem eu só equilibrava um prato, ontem eu só era trabalhadora, hoje eu sou esposa e hoje eu sou mãe, é 3, nossa, tô muito bem. Vou fazendo aqui do jeito que dá. Faz sentido. Né? Então eu sempre falo pra gente conseguir olhar pra dentro, tirar o foco dos pratos da outra e ir olhando o nosso, entendendo que antes dele cair eu posso tirar e botar na mesa. Então o que é esse tirar e botar na mesa? Poxa, hoje meu filho tá doente, hoje eu não consigo ajeitar toda essa casa. Se eu consigo pagar alguém pra vir cá e limpar, ótimo, a casa vai estar limpa. Se eu não consigo fazer isso, meu marido também não pode fazer isso, hoje a casa vai ficar suja. Hoje não vai dar tempo. Hoje eu vou ser mãe e hoje eu vou ser esposa. Hoje eu vou ser só mãe. Hoje eu vou sair com meu marido, vou deixar meu filho ali com uma pessoa de confiança. Hoje eu vou ser só esposa. Então, assim, a gente pode botar esse prato na mesa antes de deixar tudo cair. Porque senão a gente fica com a mão cheia ali, se equilibrando, não dá conta. Ninguém dá conta de tudo. Quem você acha que dá conta, você tá vendo só um pedaço da vida dessa pessoa. Se você falar com ela, ela vai ver, ela vai reconhecer ali que tem algum aspecto que ela não dá conta. E em alguns momentos a gente vai dar conta de muita coisa, outros a gente vai dar de menos. E é conseguir se aceitar, ter autocompaixão, de entender que isso vai oscilar mesmo. Sim, e uma coisa que você falou que da questão de você tá vendo só uma ponta da vida da pessoa, isso vai muito que a gente tem hoje muito acesso à internet, muito acesso às redes sociais. E acho que muito dessa comparação vem disso, porque você entra lá, a primeira coisa que tem é a vida perfeita da fulana, da ciclana. A ciclana parece que, nossa, a vida dela é um mar de rosas, ela tem ali o tempo perfeito de qualidade com o filho, ela tem o tempo perfeito para trabalhar, ela tem o tempo com o marido, é como se o dia dela fosse medido ali milimetricamente para que tudo dê certo. E acho que muito da comparação vem disso aí, porque até a gente mesmo aqui por fora, você acaba, em um momento ou outro, você vai se comparar. Eu acho que é muito do ser humano.
E vai muito disso que você falou de aprender a se controlar, aprender a olhar para o seu próprio eu aqui, para a sua realidade, para a sua vida, esquece o da outra e vai viver. Sim, e assim, quando a gente fala de esquece o da outra, eu também falo isso. Mas a verdade é que a gente não consegue esquecer. Exatamente. E aí é aquilo que entra de se aquilo está me afetando a ponto de eu não conseguir esquecer, a ponto de eu não conseguir lidar, então eu vou dar o follow na fulana. Não sigo mais, não entro na internet, sabe? Porque é claro, se eu começar a postar a minha rotina de uma forma com muito recorte, vai parecer que eu sou a melhor mãe do mundo, que eu dou conta de tudo e assim, eu sou a melhor mãe do mundo que eu posso, a melhor que eu posso, é possível, né? Mas é claro, vai ter dias que, por exemplo, a criança vai dormir antes da hora de dormir, ela dormiu no meio da soneca da tarde, depois ela vai dormir 1h, já aconteceu, né? Mas se eu postar a criança dormindo às 6 e falar assim, olha ali que bacana, já tá dormindo, rotina de sono tá on. Quem está vendo que não tá? Então, a gente tem que estar sempre de olho nas redes sociais, que elas são ferramentas muito boas e que potencializam a gente, mas elas podem sim ser ferramentas ali que vão colocar a gente na depressão, no sentido não de o transtorno de depressão, deixar a gente triste, deixar a gente se comparando e às vezes se tiver outros fatores de risco, aí sim, pode até desenvolver alguma coisa, né? Sim, acho que uma coisa vai desencadeando a outra ali, né? Porque hoje é muito fácil, é como a gente falou. É muito bom ter todo esse acesso que a gente tem, mas eu acho que a gente tem que saber filtrar muito o que a gente vê. E não é todo mundo que pensa assim como você, de se a fulana tá a ponto de me deixar assim, esse assado, vou parar de seguir a fulana. Sim. Não é todo mundo que pensa dessa forma. Eu acho que muito pelo contrário, a pessoa se frustra ainda mais e mais e mais e vai criando aquele ciclo todo que parece que ela nunca mais vai sair daquilo. E olha que bacana isso que você falou, né? O não conseguir parar de fazer algo que me machuca é querer me machucar. É loucura. Então, se eu estou me expondo a algo que eu sei que me machuca, que eu não sei lidar, então a gente precisa olhar por quê. A gente precisa entender qual que é o ganho. Tudo que a gente faz, até o que parece ruim, a gente tem um ganho. Porque senão a gente não fazia. Mesmo que seja o ganho de manter as coisas do jeito que sempre foi. Esse ganho ali, às vezes, é muito importante. Sim. Então, é estar atenta a isso. Se eu não consigo parar de seguir fulano e toda vez que eu entro no stories dela, eu me comparo, né? A Virgínia é muito famosa e tem 3 filhos e um corpo maravilhoso, tudo bem. É entender que eu não sou a Virgínia. Exatamente. Você não é a Virgínia. Então, o que está fazendo você se comparar com ela? Por que você acha que deveria? Não está faltando autocompaixão? De novo eu trago isso, né? Não está faltando se conhecer e se aceitar como é? Sim. E se conhecer e aceitar como é não é só a parte da autoestima, só a parte do estético. As nossas limitações, os nossos avanços, é aquilo que a gente pode e que não pode. Sim, e uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que você falou ali da parte do me preparar para gestar. Hoje, dentro da psicologia, dentro desse quesito que você atende mães, você atende ali só nessa parte mesmo durante a gravidez ou tem todo um processo do antes, do depois, de um acompanhamento talvez, de tratar a família, enfim, Sim. Como que funciona tudo isso? Ótimo, essa pergunta é maravilhosa, porque assim, algumas pacientes chegam até mim que não estão gestando, não estão ainda tentando e perguntam, você consegue me atender? Como é que funciona? Entendi. E aí eu faço aquela triagem ali, aquela avaliação de entender qual que é o momento dessa paciente e às vezes ela não está tentando hoje, mas ela tem o objetivo de engravidar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então a gente começa a preparação, porque como se fosse no seu caso, Alice, você não tem essa questão aí da autocobrança? Sim. A gente pode preparar isso. Isso é uma habilidade que vai ser interessante que você adquira antes de engravidar. Sim. Então a gente faz essa preparação. Eu tenho uma paciente, né? E aí eu não vou dizer quem, não Sim. posso, que já me procurou, não foi só uma, para lidar com medo de alguma coisa. Medo de direção, medo do parto, antes mesmo de estar tentando. Sim. E a gente consegue fazer um trabalho de ir diminuindo esse medo e entendendo o que tem por trás disso e agindo de uma forma prática para reduzir isso, para que quando chegar a maternidade, essa não seja uma questão. Entendi, muito interessante. E a questão de tratar ali, a questão mais familiar, isso pegaria também ou não? Sim, então, por exemplo, quando uma cliente minha, ela está gestando, ela está planejando e ela está ali dentro do núcleo familiar, de mãe, pai, outras pessoas à volta, o parceiro, que
tem uma ideia muito diferente dela, ou que não entende ela, ou que está interferindo negativamente para ela, ou que ela quer que eu explique alguma coisa, por exemplo, explicar sobre os aspectos emocionais do pós-parto, a gente chama para uma sessão e essa sessão tem um caráter informativo. Então a gente informa sobre um tema específico. Uma sessão que eu gosto muito de fazer, inclusive, é a sessão de preparação com os pais. Então, nessa sessão, a gente fala sobre os aspectos do puerpério dessa mulher, o que ele pode esperar, o que ele não pode, porque muitos casais acabam até se afastando nesse período, porque um não entende o que o outro está vivenciando, não entende essa queda hormonal, não entende as alterações que vão surgir, e aí acaba levando para o pessoal. Essa preparação ajuda muito nesse pós. Gente, interessantíssimo, muito interessante mesmo. E Eliane, durante todo esse processo aí que você teve, tanto da formação, de ser mãe, de tudo, teve algum desafio muito grande que você enfrentou no meio disso tudo? Alguma coisa que marcou mesmo a sua carreira, que você falou, nossa, essa foi a fase mais complicada pra mim? Profissionalmente, que você fala? E até pessoalmente, aquilo que te marcou muito, eu acho até que ajuda outras mães, né? De ver que nem a vida da psicóloga é perfeita, quem dirá delas. Então, eu acho que o principal mesmo foi essa gestação, a minha primeira gestação, que veio sem planejamento, inesperada, e responsabilidade minha, que deixa isso claro, né? Então, assim, não foi planejado, mas eu também poderia ter me precavido melhor. Não me precavi e na época eu me culpei por isso. Então a culpa, ela estava ali por trás de tudo que eu estava sofrendo. Sim. Eu acho que por isso que hoje eu gosto muito de falar sobre culpa, porque parece tão pequeno, mas uma culpa ali vai nutrindo outro ciclo de culpa e culpa e culpa, e aí a gente vai se perdendo e já não sabe nem o que está sentindo. Então a culpa, a gestação não planejada, junto de uma pandemia e de estar o tempo todo comigo, cercada de mim e dessa culpa, foi o que me fez ter esse olhar mais sensível e querer mesmo fazer diferença nessa área, porque uma mãe com uma saúde mental fragilizada, ela não é só uma mãe com saúde mental fragilizada, ela é uma mulher que está fragilizada, é um bebê ali que vai ter o contato com essa mãe e vai ter sim influência, porque a forma com que a gente está, a gente acaba passando para o outro, então faz toda a diferença, e isso foi o que mais me marcou, a minha experiência. Eu imagino, inclusive você comentou essa parte de ser uma mulher fragilizada, isso me lembra muito casos que eu já vi com amigas minhas, volta até nessa questão de culpa, de cobrança e tudo mais, de se culparem muito exatamente por isso, de talvez passou a gravidez ali, escondendo talvez já uma possível depressão, que é o que você falou lá no começo, e aí de fato quando a criança nasce, começa toda aquela culpa de o meu parto talvez não foi do jeito que eu esperava. Eu tenho uma amiga inclusive que ela ganhou neném recentemente, ela passou muito por isso, ela queria parto normal, e na hora não teve como, e ela ficou se culpando o tempo inteiro por aquilo, e aquela confusão toda, e assim, por algo que ela não tinha controle nenhum, não foi por culpa dela, e agora ela continua com toda essa cobrança, que ela tem que ser uma mãe boa, e daqui a uns tempos ela tem que voltar a trabalhar, e a criança não vai ficar na mão dela. Vira uma bola de neve absurda. Sim, e essa questão do parto, eu vivenciei isso, eu me preparei para ter um parto domiciliar, eu contratei pessoas para eu ter esse parto domiciliar. Eu fiz de tudo para ter esse parto em casa, né? Não é loucura, gente, é seguro, tá? Porque quando a gente fala isso parece uma coisa muito natureba, e não. Tinha enfermeira obstétrica, tinha o que eu achei que era necessário. Mas infelizmente essa equipe não foi tão honesta comigo. Eu falo assim no sentido de que, por exemplo, se você quer ter um parto domiciliar, é legal que tenha 2 enfermeiras obstetras. Até o conselho de enfermagem fala isso, porque imagina, acontece uma coisa com a mãe e com o bebê simultaneamente. Quem vai dar conta? Entende? E aí isso tudo aconteceu e no final eu fui levada para o hospital. E eu não tive meu tão sonhado parto, e isso também ficou ali como uma sementinha de, poxa, queria tanto que tivesse dado certo, e eu tive o parto normal, mas não tive conforme o que eu esperava, com a equipe que eu esperava. Sim. E isso foi um luto. Então a gente precisa falar dessas frustrações, surge um luto. Às vezes a gente também precisa tratar esse luto. Sim. Na maternidade a gente passa por muitos lutos. O luto de quem eu era e agora eu não sou. O luto da minha vida que agora mudou. O luto do parto que não é o que eu sonhei. Então são muitos lutos. E a gente conseguir entender que está passando por essas fases e tratar isso quando é necessário é muito importante. Sim. Nesse momento eu já sabia que eu precisava tratar. Então não foi igual lá no início, né? O bebê nasceu e eu já tinha entendido que eu precisava de cuidado. Eu tive esse cuidado e consegui passar por isso. Então, se eu tivesse lá no início percebido e tivesse cuidado,
a minha história seria outra. Também talvez eu nem estaria aqui. Talvez eu nem estaria lidando com mães, gestantes, tentantes, porque de fato isso despertou depois eu vivenciar vários desses lutos, várias dessas coisas que saíram do meu controle. Sim. Acho muito interessante esse fato que você falou de ter mesmo esse cuidado e tudo, porque o que a gente vê muito, igual eu citei essa questão dessa amiga minha, e você falou muito dessa questão do luto, eu fiquei pensando em duas coisas. A primeira, o luto da questão ali da mãe que realmente perde um bebê, imagina a dor, o sofrimento, o trauma que essa mãe deve ficar, e principalmente o luto, que com certeza você já deve ter visto. Pra mim talvez não é tão normal, porque eu já vi uma mãe passar por isso, mas talvez tem mais mães que passam, que é o luto de quando o bebê nasce e a mãe sente falta do bebê na barriga. Eu já vi pessoas próximas passarem por isso assim de uma forma avassaladora, que parecia que tinha tirado tudo de dentro dela. Sim. E olha o que é interessante, né? A mulher, quando ela está gestando, ela produz um órgão e esse órgão é jogado fora depois. É a placenta, então a placenta é um órgão completo ali. E aí, essa tirada da placenta, muitas mães já falam que sente a barriga vazia, que sente as coisas ali fora do lugar. Eu não senti isso, mas isso é muito comum de ser relatado pelas mães. E aí, somada essa sensação de vazio, com a falta de proteção que eu acho que tenho quando o meu bebê está na barriga, porque aqui ninguém mexe, aqui é meu, né? E ter que lidar com esse bebê externo, que hoje tem as demandas dele, que hoje não está o tempo todo comigo, eu preciso ir no banheiro, eu preciso tomar banho, eu preciso comer. O mínimo de sair de perto desse bebê eu vou ter que dar. Então, é algo que pode mexer, sim, com o emocional. É algo que, às vezes, também a gente tem que falar sobre o baby blues, que ele acontece ali depois da queda hormonal, 3 a 4 dias pós-parto, e é um momento de fragilidade que muitas vezes a mulher está ali chorando o tempo todo, ninguém entende. Ela sempre quis ser mãe, sempre foi tentante, agora conseguiu estar chorando. É a queda hormonal, é esses sentimentos, é tudo isso que muda. Automecânica Reinaldão, veículos leves, pesados, de pequeno, médio ou grande porte, álcool, gasolina ou diesel. Automecânica Reinaldão, esse não deixa você na mão, ao lado do Fumo Sabiá, em Tocantins. Agrominas, tudo o que você precisa para a sua criação ou animal de estimação, além de agroferragens e utensílios agrícolas em geral. Agrominas no bairro Grama, telefone ou zap 99827-2303, falar com Leandro. WD Oficina Mecânica, vai viajar ou tá voltando de viagem? Então leva o possante para dar uma conferida, afinal ninguém quer ter problemas na estrada. WD Oficina Mecânica no bairro Grama, em Tocantins. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Tudo que a sua empresa precisa para continuar crescendo e melhorar ainda mais o atendimento ao seu cliente. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Então, como você estava falando, essa questão desse vazio da mãe, eu acredito que isso pega muito, porque eu já vi de perto mães passarem por isso, de assim, realmente ela se sente perdida, ela tá com o bebê na mão e ela ainda se sente perdida, como se ela realmente tivesse aquele luto ali de perder alguma coisa, não tá mais comigo. E perdeu, mãe, você perdeu. Quando o bebê nasce, você perde inclusive os hormônios que estavam lá no alto. Então a gente tem um aumento ali de hormônios que geram prazer, né? Que gera alegria. Então a gente tem um estrogênio que está lá em cima e está fazendo a gente ficar muito bem. Então talvez você já tenha visto, Alice, por exemplo, a mãe ali não está conseguindo dormir mais, está com aquele barrigão, está com a perna inchada e ainda assim ela fala, ai, eu amo estar grávida, ai, eu adoro esse momento. Só que na hora que esse estrogênio cai e que você tá ali com o seu bebê que você ama, tudo bem, mas esse bebê representa agora uma vida que você deixou para trás, uma vida que não tinha um bebê, né? Que você deixou para trás, mesmo que isso seja importante, você queira construir essa vida, esse luto tem muitos motivos para existir. Você deixou essa pessoa que você era, né? Você perdeu aquela barriga que você tanto amava, você teve essa queda mesmo hormonal, você teve uma placenta saindo, então você teve muita informação que de fato aconteceram. Né? Então não é só um parto, não é só uma gestação, é uma transformação muito intensa. Então é isso que eu comentei até de eu pensar, será que psicologia para mim não é que eu tive isso? Isso acontece com muitas mulheres. Eu atendo muitos casos, inclusive, dessa questão de volta ao trabalho, que a mulher percebe que, poxa, eu não quero voltar, eu não gosto desse trabalho. O que eu estava fazendo aqui?
E essa mulher começar, às vezes, um curso durante esse puerpério e mudar totalmente a carreira, fazer uma coisa, às vezes, que ela nunca tinha pensado, porque, de fato, quando a gente mexe com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente sempre viveu, a gente abre um capítulo novo. E isso é muito bom. Eu falo que é mudança, mas a mudança não precisa ser algo ruim. Às vezes a mudança vem e ela traz pra gente coisas que a gente não esperava viver e que são muito melhores. Uma vida que você nunca imaginou. Nunca imaginou. Então, mesmo que seja dolorido, que tenha esse luto pode abrir para uma vida maravilhosa, né? E se tiver muito difícil de passar, muito difícil de lidar, é buscar ajuda, é não ter vergonha de buscar essa ajuda. Exatamente. Né? E Eliane, você falou uma questão aí que me deu um gatilho, que eu não sei se vai muito pela questão que você trata, mas acredito que você vai saber falar. A questão de que a gente vê também que existem mães muito apegadas nos filhos. E assim, tanto na infância quanto na adolescência e depois já adulto, e como que lida com isso? Porque eu acho que é prejudicial tanto para a saúde dele, principalmente para dele, que vai ter o tempo inteiro ali a mãe em cima, a ponto de você é meu e só meu. E aí eu quero trazer uma questão que chama ninho vazio, que acontece às vezes quando aquela mulher criou esse filho com muito carinho, fazendo a vida dela ser a vida dele e vice-versa, né? Tava ali em cima desse menino o tempo todo. Sim. E aí o menino foi pra faculdade, casou. E agora? Pronto. Essa mãe se sente perdida, essa mulher já não tem sentido de vida. E isso acontece muito. Acontece muito ali por volta dos 50 anos, por exemplo, que é essa fase. A mulher tá ali deprimida, depressiva, e aí entra outra coisa, que é outra alteração hormonal, que geralmente é a menopausa chegando, e mais esse ninho vazio. Então, uma hora a conta chega. A gente precisa ter a nossa individualidade. A gente, claro, vai entregar todo o amor, todo o cuidado, todo o suporte aos nossos filhos. Sim. Mas a gente também precisa dar esse suporte, esse amor, esse carinho pra gente enquanto mulher. Porque sim, o seu filho pode ocupar muito da sua vida. Ele pode sim ser o centro. Mas não esquece que você tem que estar no centro também. Porque é aquele negócio da máscara do oxigênio do avião. Se você não tá bem, se você não colocou ali, se protegeu, você não vai conseguir proteger o outro. Seu oxigênio acabou, e aí? Sim. Né? Então, como você vai ajudar a criança que está do lado? Então, é muito importante que todo aquele cuidado, aquele carinho que a gente entrega aos filhos, a gente consiga entregar pra gente. Eu vou dar um exemplo, Alice. Sabe aquilo de levar a criança pro pediatra todo ano para fazer o exame de rotina, e faz exame de sangue, e antigamente sempre tinha que tomar o remédio de verme, Lembro. né? Agora já não é mais recomendado todo ano, mas existe e tudo mais. Tem mulheres que fazem preventivo a cada 10 anos. Tem mulheres que vão ao seu ginecologista depois do parto, o filho já está com 15 anos. Que isso? A gente não pode descuidar disso, né? A gente tem que estar com a saúde em dia, porque isso, se o seu filho é tão importante, você sabe que precisa tanto cuidar dele, para cuidar dele, você precisa saber que você tem que estar cuidado. Sim. Eu acho que isso vai até por uma questão aqui que a gente, assim, talvez seja até egoísmo da minha parte falar isso aqui, mas essa questão da anulação da mãe. Eu falo no sentido de que a gente vê casos e casos aí de mulheres que acabaram de mães e aí ela já não se cuida tanto, mas eu entendo perfeitamente, né? Igual eu sempre falo, não sou mãe, mas eu entendo perfeitamente que se pra mim, que não sou mãe, já é uma rotina extremamente corrida, eu imagino pra quem é mãe. Então talvez venha aquela cobrança de, eu não me cuido mais, eu não tenho tempo mais, talvez pra lavar um cabelo, pra fazer uma unha, enfim, pra fazer coisas que antes eu fazia. E parece que aquela mãe ela vai só se anulando, e aí entra no que você falou, de coisas básicas como cuidar da própria saúde, ela já não faz mais, ela vive 100% do filho dela. E quando... Balança Bovina, a confiança no peso certo. Em breve, próximo da Ponte Verde, no final do bairro Grama, em Tocantins. Melhores informações com Jairo pelo telefone ou zap 99112 1144, DDD 32. Hotel, Pizzaria e Choperia Xangô. Música ao vivo todo fim de semana e datas comemorativas. Um ambiente perfeito para você e sua família. Delivery Xangô 3574-1255 ou 98491-5118. Fabiano Júnior Distribuidora, a maior de Minas no segmento. Movemos o nosso mundo para chegar até você. Fabiano Júnior Distribuidora, a maior de Minas no segmento.
Limacred, para você aposentado, pensionista ou de qualquer benefício do governo, inclusive FGTS bloqueado ou retido, nós temos as melhores condições e com as menores taxas do mercado. Vem para Limacred, aqui você começa o ano com dinheiro no bolso. Digitec Internet Rural para empresas, sítios ou fazenda, rápida e ilimitada, com Wi-Fi incluso e condições especiais para você ficar conectado o tempo todo. Digitec Internet Rural, a maior e a mais rápida da região. Quando a gente fala assim da anulação, como você trouxe, de ir se anulando, é importante que a gente saiba que quanto mais a gente vai se anulando, a gente vai se deixando, vai se desleixando, mais essa lógica vai ficando natural para mim. Então, se hoje eu não cuido do meu cabelo, passa um ano sem cuidar, eu tô um ano sem cuidar, para que eu vou cuidar agora, né? Sim. E isso aí vai ficando assim em todas as áreas. Então, eu disse que a minha primeira gestação foi difícil e, de fato, eu descontava tudo na comida e engordei 30 quilos nessa gestação. Então, a gestação acabou, o bebê saiu, a gordura no corpo, a saúde fragilizada ficou. Né? E nisso que ficou, eu arrastei isso ainda um tempo, porque eu estava bem próxima do meu bebê e é importante a gente lembrar que tem um período que a gente precisa sim estar próxima a esse bebê. É o período ali que algumas pessoas vão dizer que é a heterogestação. É como se a gente estivesse gestando o bebê fora do útero. Porque o bebê até os 3 meses é muito pequenininho. Ele acha que a gente é um só. Que eu e o bebê somos uma pessoa. Sim. Então, ele não entende que o peito, a amamentação está externa a ele. É como se fosse a mãozinha ou o pezinho. É tudo uma coisa só. Então, um certo período, a mãe estar próxima ali, muito vinculada ao bebê, isso é importante até para isso. Formação do vínculo. E esse vínculo materno, mãe e bebê, é muito importante para a relação como um todo ao longo da vida. Sim. Então é muito legal que sim, você mãe, dedique esse tempo, mas não se esqueça de você, como eu disse. Deu para ir arrumar o cabelo? Vai arrumar o cabelo. Deu para fazer um exercício? O médico liberou? Vai fazer seu exercício. Sim. Porque isso é saudável. O bebê precisa da sua presença, mas até a ausência ensina. Sim, e eu acho que vai muito por essa questão de que a gente entende perfeitamente que tem mãe que não tem rede de apoio, que tem mãe que tá mesmo ali na correria, mas talvez aproveita um pouquinho, talvez ali a avó da criança pode ficar 5 minutinhos com ela para fazer alguma coisa, deixa 5 minutinhos, o pai da criança chegou, a gente sabe que muitas mães são mães solos, mas quem tem, né, apoio ali do marido e tudo, deixa um pouquinho com o pai, vai fazer alguma coisa, porque se a gente que não tem filho, que leva ali a vida meio que normal, digamos assim, você já sente falta talvez de cuidar de você, cuidar da sua saúde, imagina uma mãe que já vem todo aquilo que a gente falou da cobrança, de tudo ser novo, que realmente você largou para trás a pessoa que você era para viver uma vida nova e você ainda não tem um tempinho para cuidar de você. Sim. Chega a um ponto que você não vai sustentar isso. E esse largar a pessoa que eu era para viver uma vida nova, a gente tem que dar uma atenção nisso. Não é porque eu estou me transformando numa pessoa nova que eu não posso ter um ponto de conexão com a que eu fui. Isso é até importante para a gente vivenciar o puerpério de uma forma mais tranquila. É eu conseguir manter aquilo que era muito importante. Então eu vou dar um exemplo. Tem mulheres que para começar o dia precisa de um banho e um café. Tem mulheres que precisam de fazer um skincare e comer um pão com ovo ali. Sim. Tem mulheres que precisam ir e tomar um sol na varanda. Todo mundo tem seus pequenos rituais. E quando a gente se torna mãe, até isso é tirado. Porque às vezes no horário daquele ritual é o horário que o bebê está chorando, que ele precisa mamar. Exatamente. Então eu sempre na preparação também, durante a gestação, no pré-natal psicológico, que é a gente acompanhar essa mãe do início da gestação até o parto, né? Eu sempre enfatizo isso, o ritual de me conectar comigo mesma. Que é essas pequenas coisas que eu já fazia, que são importantes para mim, eu tentar reproduzi-las, eu colocar aquilo como prioridade. Sim. Então eu não sou muito de fazer as unhas, eu gosto de fazer o cabelo. Eu preservo isso no meu puerpério, preservei no meu segundo puerpério. Sim. Foi um puerpério muito tranquilo, uma gestação tranquila, né? E tem mães que não vivem sem a unha. Então mesmo que você não tenha o tempo para ir na manicure, faça você mesma. Tente passar uma base, tente dar uma lixada, porque isso vai te lembrar de, olha, existe eu aqui ainda. Existe ainda uma mulher, sou eu, existe uma mulher. Não é só a mãe do bebezinho, é a mulher que eu sempre fui e que tá aqui ainda. Sim. E Ariane, pra gente aí finalizando também o nosso programa, eu queria que você deixasse um conselho para todas as mamães gestantes, enfim, tentantes. Tá.
os conselhos, eu falo assim, psicólogo não dá conselho, né? Porque se a gente começar a dar conselho, a gente entra no senso comum. Sim. Então, talvez o melhor conselho dentro dessa lógica seja a gente conseguir se ouvir mais, a gente conseguir entender qual é a nossa necessidade e olhar para dentro. É reduzir a ansiedade. Se você percebe que está ansiosa, está numa rotina muito frenética, que não está dando conta de nada, né? Sim. Tá ali dando conta de tudo, mas ao mesmo tempo dando conta de nada. Tá fazendo uma atividade e a cabeça tá a mil. Tenta se conectar mais com o presente, tenta reduzir isso, fazer o básico do não negligenciar a sua saúde, do movimentar esse corpo, tomar água, fazer o básico que a gente sabe que tem que fazer, mas não faz. E existe uma coisa que chama fatores de prevenção a risco de saúde mental, por exemplo. Fatores de prevenção à depressão, né? A gente conseguir se exercitar, a gente conseguir se alimentar. Todo mundo tem o seu que é próprio. Existem esses universais, existem aqueles que cada um tem um. Por exemplo, quem gosta de tocar música, quem toca um instrumento, talvez esse seja um fator de proteção. Faça isso, faça mais isso. Faça seu hobby. O hobby entra muito nesse lugar. Aquilo que você gosta. Com certeza. Então, perfeito. Acho que esse é o melhor que eu posso deixar e busque ajuda quando precisar. Exatamente, eu sou a prova viva disso. Ariane, foi um prazer te receber, adorei nosso bate-papo, muito obrigada, de verdade, tenho certeza que hoje você clareou a mente de muitas mamães que estão aqui, foi um prazer de verdade te receber. Obrigada, fico muito feliz de estar aqui, podendo levar um pouquinho de saúde mental para quem está ouvindo. Sim. E obrigada de novo pelo convite. Imagina. E esse foi o nosso Sala de Entrevistas, eu te vejo às 19 horas de toda quarta-feira aqui na Web TV Alternativa 2025.